O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco no olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Queridos irmãos e irmãs, já estamos no 8º domingo do tempo comum. Quero saudar, porventura, se há entre nós algum visitante nesta celebração, que participe pela primeira vez ou esteja durante estes dias entre nós. Sejam todos bem-vindos, acolhidos. Se pudéssemos resumir a liturgia da palavra deste final de semana, resumiríamos naquilo que está no final do Evangelho de hoje. Tudo que sai da boca é fruto do que vivemos no coração. Por isso, a liturgia da palavra de hoje, na primeira leitura do livro do Eclesiástico, leitura muito profunda, vai dizer justamente que um homem, o ser humano, é conhecido por aquilo que ele fala. Por isso a liturgia nos convida, sobretudo, a meditar na prudência do poder da palavra. Horas, tantas vezes as nossas palavras, a nossa linguagem, o modo de nos comunicarmos com as pessoas, traduzem os nossos sentimentos, as expressões da nossa alma, o nosso temperamento. Basta perceber, se estamos com raiva, falamos de um jeito, se estamos em paz, falamos de outro jeito, se algo nos atormenta, falamos de um jeito, e assim sucessivamente. Por isso, o Eclesiástico, que é um livro sábio por excelência das Escrituras, nos convida a esta prudência, porque a sabedoria do homem não está no muito falar. Inclusive, nosso pai São Bento, escrevendo a regra dos mosteiros, ele admoesta os monges: cuidado no muito falar, porque no muito falar, ou seja, no exagero das palavras, pode ser que nós incorramos de pecado. E é bem verdade que muitas vezes nós pecamos
pelo modo como nós falamos. Segunda leitura, São Paulo escreve aos Coríntios, falando da ressurreição. Este nosso corpo que é corruptível, que um dia vai apodrecer na terra, será revestido de incorruptibilidade, pela graça de Jesus nosso Senhor, quando vencendo a morte e o pecado, assegurou a cada um de nós a possibilidade de que também um dia o nosso corpo seja um corpo ressuscitado. E finalmente chegamos no Evangelho. Jesus nos conta esta parábola, que muitas vezes nós nos colocamos de um lado dela. Pensemos juntos. Jesus começa a dizer esta parábola por causa dos fariseus. Os fariseus eram uma casta religiosa política que muitas vezes vivia na hipocrisia, ou seja, não havia credibilidade entre a sua palavra e a sua ação. Havia uma dissonância, uma distância. E Jesus escreve: pode um cego guiar outro cego? Acaso os dois não cairão num buraco? O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ele fala das referências. Quem são as nossas referências? Jesus tem sido o nosso norte, o centro da nossa vida. Que vozes, que testemunhos nós temos seguido? Depois Jesus alerta: ninguém pode desejar tirar o cisco no olho do irmão sem antes ver a trave que está no próprio olho. Ou seja, aqui nosso Senhor fala do julgamento, dos apontamentos, das correções. Quando ouvimos isto, esta afirmativa de nosso Senhor, muitas vezes a gente tende a se colocar de um lado desta parábola. Mas é interessante fazer a experiência do autoconhecimento. Muitas vezes somos nós mesmos que nos sentimos senhores, donos da razão, certos de tudo e no direito de querer corrigir os outros ou apontar os outros. Para fazê-lo, é preciso que haja vida ilibada, testemunho íntegro, retidão. A força do testemunho convence muito mais do que as próprias palavras. Por isso, inclusive, na educação dos filhos, aos senhores tantos que são pais e mães de família, o que vale mesmo não são tanto as palavras. Se os filhos não encontram nos senhores um testemunho autêntico, as palavras caem por terra. Assim o é também na nossa relação com Deus e com a igreja. Nós, cristãos católicos, devemos também cultivar uma espiritualidade que de fato nos permita, sim, desejar que os outros irmãos conheçam a verdade do mistério de Deus. E Jesus, em outra passagem, ele nos ensina como é que se deve fazer uma correção fraterna. Se é uma correção fraterna, eu preciso fazê-la usando uma das principais virtudes teologais, a caridade. Por isso, os antigos filósofos ensinavam, e aqui também trago a nós, aqueles 3 filtros, ou as 3 peneiras, que nós deveríamos usar sempre que fôssemos abrir a nossa boca. A primeira é a peneira ou filtro da verdade. Num tempo de tantas informações atravessadas, num tempo onde a comunicação social está aí frente às tecnologias, nunca se viu tantas inverdades e tantas confusões no nosso meio. O primeiro filtro, o da verdade,
deveríamos usar sempre que abríssemos a nossa boca e nos perguntarmos: aquilo que vamos dizer, falar, proferir, expressar, brota da mais límpida verdade da nossa consciência? O segundo filtro seria o filtro da necessidade. Realmente, a necessidade de dizer tudo o que penso, tudo o que sinto, tudo o que vejo, tudo o que ouço? Na maioria das vezes não há esta necessidade. E se é verdade, se há necessidade, então usamos o terceiro filtro, aquele que acabei de mencionar, a caridade. E a caridade cristã, diferente do que pensamos, não é a caridade de dar esmolas, de fazer um favor, de ter dó dos outros. É a caridade que me faz agir com compaixão, ou seja, colocar-me no lugar do outro. E não desejar ao outro aquilo que não desejo a mim mesmo. Usando estes três filtros na consciência, nos lábios e no coração, nós vamos purificando a nossa fala, que muitas vezes é razão de morte para a vida dos outros. Quantas vezes matamos os nossos irmãos com o grande mal da fofoca, da maledicência, da maldade? Jesus já diz isso no Evangelho de hoje. Uma árvore se conhece pelos seus frutos. Portanto, aproximando-nos, irmãos, do tempo santo da Quaresma, que iniciaremos na próxima quarta-feira, vale muito a pena pensar que muitas vezes o nosso silêncio é mais valioso que as nossas palavras. Que cerrar os lábios, que fechar a boca e abrir o coração para ouvir a palavra de Deus é muito mais frutuoso. Este evangelho vem a calhar com o tempo que vamos iniciar. Talvez seja um tempo de mais silêncio. Talvez seja um tempo oportuno para menos conversas paralelas, para buscarmos a verdade acima de tudo, neste tempo, como eu disse, que populam informações desencontradas. Vou dar um exemplo aqui de uma informação desencontrada, de uma confusão generalizada, fruto da maledicência do coração e do mau uso das palavras. Os senhores sabem que o Papa Francisco está internado no Hospital Agostinho Gemelli, em Roma. Está enfermo, hospitalizado. Toda a igreja está unida em oração pela sua saúde. Nas redes sociais populam um monte de desinformações. Alguns já começando a fazer política, pensando: quem será o novo Papa? Quais dos cardeais são os eleitores possíveis de ser papáveis? Outros torcendo para que não se recupere. Vejam só, a palavra tem um poder. Jesus, nosso Senhor, veio da palavra. O Verbo de Deus se fez homem, carne e habitou entre nós. Mas da boca de Deus só saem palavras que vivificam, que dão vida. Portanto, sejamos também homens e mulheres de palavras que gerem vida, que confortem, que levem ânimo, que levem esperança aos nossos irmãos e irmãs e a nós mesmos. Amém.